Muito bem, pessoal. Ganhar dinheiro é fácil ou é difícil? O que você acha, hein? Olha, eu estava vendo uma reportagem esses dias e me chamou muita atenção isso aí, né? A aluna da medicina da USP é acusada de desviar quase R$ 1 milhão da comissão de formatura. Depois vocês vejam aí a reportagem, eu vou deixar o link disponível aí para vocês. Mas essa aluna pegou o dinheiro e pensou que fosse tipo investir, comprar umas coisas, tal, e ia ganhar dinheiro. Ela ia ficar com uma parte que ela ganharia, né? E devolveria o resto para a turma de formatura. Mas não foi isso que aconteceu. Ela perdeu o dinheiro, começou perdendo pouco e depois ela se desesperou e acabou perdendo praticamente tudo. E isso me chamou muita atenção, fiquei pensando num modelo matemático desse comportamento, né, como é da nossa disciplina aqui. Me fez lembrar desse livro aqui, Pai Rico, Pai Pobre, como que as pessoas elas acabam é, nessas questões financeiras elas acabam descambando para um emocionalismo, então perde a racionalidade. É isso que o Pai Rico, Pai Pobre, um dos temas que ele trata nesse livro, que é simplesmente maravilhoso. Todo mundo, vocês têm que ler esse livro, tem que ter contato com isso, tá? E uma introdução ao que tem nesse livro, vocês podem encontrar neste vídeo aqui do Bruno Perini, tá? Eu assisti já esse vídeo também. Ele dá uma introdução no livro, mas eu não li o Pai Rico, Pai Pobre inteiro, eu li trechos dele, mas, meu, cada página que você lê é uma lição de vida. É muito incrível. É a própria vida do Kiyosaki, né? Ele conta mais ou menos a história de vida dele e de como que ele foi aprendendo a investir o dinheiro dele, que não foi com o pai dele, no caso, é o pai pobre, porque não tem noção de educação financeira, né? E o pai rico é o pai do amigo dele, que era pobre, mas que acabou rico. Isso é muito incrível. Então, pessoal, essas são referências, aqui os links para vocês acessarem depois, tá? Essa planilha vai ficar disponível no Google Sala de Aula. Mas, enfim, vamos tentar então um modelamento matemático para esse fenômeno. Então, assim, ó, vamos pensar numa tabela, certo? Ó, numa tabela que a pessoa vai perdendo porcentagem do valor inicial. Então, não importa quanto que ela tem, ela perdeu 10%, 15%, 25%, 30%, 50%, 75%, 90%. Tá? Quanto ela precisa ganhar para recuperar o que ela perdeu? Uma boa pergunta. Eu perdi 10% do meu patrimônio. Quanto que eu preciso ganhar para recuperar esse 10%? Vai ter uma pegadinha aí. Qual é que é? Porcentagem de dentro, porcentagem de fora. Certo, pessoal? Então, eu tinha um valor cheio, perdi 10%, perdi um décimo dele. Agora eu tenho 90% do que eu tinha antes. Quanto que eu tenho que ganhar disso que sobrou, para eu voltar ao que eu tinha antes? Percebe? Não é 10% disso que restou, é mais do que 10%. Percebe? Porcentagem de dentro, porcentagem de fora. Então, inicialmente eu pensei assim, olha, eu tenho o valor inicial e perdi um pedaço. Por que fator eu tenho que multiplicar esse que me sobrou, certo? O que me sobrou? Valor inicial menos perda. Por quanto eu tenho que multiplicar esse montante para eu recuperar o inicial, tá? Então, eu só inverter essa equação, tá? Eu troco lá o fator de recuperação e jogo para lá o valor inicial menos perda, tá? Então, vai ficar o total dividido pelo valor inicial menos perda, tá? Então, aí eu fiz isso aqui, ó. Eu fiz isso exatamente aqui, tá vendo? Então, eu estimei como 100 o meu total, certo? O meu inicial, no caso, meu inicial, e sendo que eu perdi 10%. Então, olha aqui a fórmula que eu fiz, né?
Então, eu tenho 100, que é o inicial, menos o que eu perdi. Desculpa, 100, que é o inicial, dividido pelo 100, que é o inicial, menos a perda, que no caso é 10%. Tá? Então, vai dar um fator, eu tenho que multiplicar por 1,1. E se for 15, por isso tal. E se eu perdi 50, como é que para conferir que isso está certo, né? Fácil conferir, né, pessoal? Se eu perdi 50%, eu perdi o quê? Metade, certo? Para recuperar o que eu tinha antes, eu tenho que multiplicar. Eu tenho só metade, eu preciso multiplicar por 2. Não é isso? Então, fica fácil de ver, né? Fica fácil de conferir. Veja, ó. Então, tá aqui. Então, eu tenho o total dividido pelo inicial menos a perda. 2, certo? Se eu perdi 75%, imagina uma pizza, né? Eu tenho... Dividiu a pizza em 4 pedaços. Eu só fiquei com um. Quantos faltam? Faltam 3 pedaços, né? Então, quanto que eu tenho que multiplicar esse um que eu tenho para completar? Multiplicar por 4. Percebe? Eu tenho um, preciso de 4 pedaços da pizza, certo? Muito bem. Então, acho que é uma conferência bacana de fazer. Tá, pessoal? Então, essa equação seria para encontrar um fator de recuperação para as perdas. Agora, em termos percentuais, quanto eu tenho que ganhar para recuperar? Então, seria uma percentagem associada ao fator de recuperação, tá? Ou seja, seria o fator de recuperação, mas na verdade em termos percentuais. Então, a fórmula para ele, veja, é o fator de recuperação menos 1, tá? Menos 1 vezes 100%. E aí ele vai dar exatamente aqui, tá? Menos 1 por quê? Porque o fator de recuperação, ele conta com um pedaço, esse caso da pizza, né? Ele conta com o pedaço que já tem. Então, eu tenho que excluir esse pedaço que já tem, vamos dizer assim, da equação, tá? Então, na verdade, vamos ver aqui o caso da pizza aqui, né? 75% que eu perdi, ou seja, de 4 pedaços. Eu só tenho um, então eu preciso multiplicar por 4. Mas quantos pedaços faltam? Faltam 3 pedaços, tá vendo? Então, 300% são 3 pedaços de pizza, certo? Ou então, veja aqui no caso, ó, perdi 50%, tá? Perdi 50%, tenho que multiplicar por 2 para recuperar o que eu tinha. E em termos percentuais, eu tenho que ganhar o quê? Tenho que ganhar 100%, né? Eu tenho metade da pizza, eu preciso de mais uma coisa igual a essa para recuperar o que eu tinha, para completar a minha caixa de pizza. Então, eu preciso de 100% disso que eu já, dessa metade, para compor uma pizza inteira de novo, tá? Então, essa é a ideia inicial, essa é a modelagem inicial desse problema, certo, pessoal? Aí eu fiz um exemplo aqui para testar se estava fazendo certo. Né? Então, eu peguei isso aqui, ó, eu multipliquei justamente o remanescente que eu tinha, então, perdi 10, eu tenho 90. Vou multiplicar pelo fator de recuperação e eu tenho o valor final, tá certo? Então, aqui eu fiz só para conferir mesmo, então deu certo, né? Então, meu equacionamento foi uma forma de conferir essa modelagem que eu fiz aqui em cima, tá? Tudo bem até aí, gente? Bom, então olha só que interessante. À medida que eu perco, o que acontece com a porcentagem, né, com o fator de recuperação, com a porcentagem que eu tenho que ganhar para recuperar? Ela dispara. Na tabela a gente já vê isso. Olha aqui, ó, perdas e a porcentagem que eu tenho que ganhar para recuperar o inicial. Estão vendo? Então, fazendo um gráfico, que é exatamente esse gráfico que está aqui, que vocês estão vendo aqui ao lado, tá? Dá para observar isso aqui, pessoal. Então, veja, olha, eu fiz ganho para a recuperação em função das perdas. Então, à medida que a perda cresce em termos percentuais, o ganho para recuperar cresce muito mais. Estão vendo aí? Então,
A partir do momento, fica muito difícil para recuperar aquele valor, cada vez mais difícil para recuperar aquele valor inicial. Justamente o que aconteceu com a aluna, ela se desesperou e acabou perdendo praticamente tudo. E agora que não vai recuperar mesmo, certo? Então veja que interessante, né, pessoal? Aí fazendo uma... Então fiz o gráfico, né? Vocês sabem fazer o gráfico, vem aqui em inserir gráfico, tá? E aí a gente vai, coloca os títulos, coloca título dos eixos, tudo, tá bom? E para adicionar essa curvinha aqui, eu seleciono o ponto, com a direita, inserir linha de tendência, tá? Aí tem os vários modelos aqui. O modelo que mais ficou interessante foi o modelo exponencial que eu deixei aqui na tela para vocês. Bom, gente, então maravilha. Aí, olha o R quadrado dele, 0,99 aproximadamente 1, certo? Aproximadamente 0,991. Caramba, que R quadrado alto, não é verdade? A gente já comemora, né? Poxa, isso é quase perfeito, né? Quase a realidade. Será que é mesmo? Será que é mesmo? Uma boa pergunta, na verdade. Então vamos fazer uma conferência. Olha, aqui está o ganho calculado pelo modelo inicial que eu fiz. E aqui, pessoal, está o ganho calculado pela equação do gráfico, tá vendo? Então eu reproduzi aqui a equação, ó, 8 aproximadamente, né, 8,043383 vezes exponencial, o E, né, elevado a 0,05105 vezes as perdas, tá bom? Então essa é a equação do ganho. Então eu só apliquei ela aqui, ó, tá vendo? Eu fiz aqui uma tabelinha de perdas aqui ao lado e de ganho para recuperar. E coloquei a equação, ó, tá vendo aqui? Ó, escrevi a equação aqui, sendo que as perdas são justamente essa célula aqui, no caso a A35. Estão vendo aí? Muito bem, então ele calcula segundo a equação. Mas vamos comparar com que o modelo, né, a nossa modelagem inicial determinou. Veja aí, olha, se eu tenho 90% remanescente, eu perdi 10%, certo? Então eu fui fazendo assim. O certo era dar 11,1. 11. Olha quanto deu, 13,40. Ou seja, o nosso modelo está superestimando o ganho. Está dizendo que eu tenho que ter um ganho maior do que o que eu efetivamente teria que ter. Já que se eu perdi 15%, esse ficou bem perto, ficou bom. Se eu perdi 25%, já subestimou, nosso modelo agora subestimou o valor correto. E se eu perdi 30%? Agora o nosso modelo está subestimando de novo. E se eu perdi metade? Agora o nosso modelo está superestimando. Estão vendo, pessoal? Às vezes subestima, às vezes superestima. Tá vendo? Quando eu perdi 3/4 da coisa, só me sobrou um pedaço de pizza dos 4. Olha aí, o modelo está superestimando muito, caramba. E se eu perdi 90% da coisa, só me sobrou 10%? Olha aí, o modelo está subestimando. Fica bom no gráfico, né? Olha aqui, ó. Ele superestimou aqui o 75 e está subestimando o 90, percebe? Então essa conferência que eu fiz na tabela, a gente pode fazer diretamente no gráfico, só olhando mesmo e interpretando como que a curva, ou seja, esse modelo dessa equação exponencial, se comportou frente aos pontos que são a nossa realidade. Na verdade, a nossa realidade é a modelagem que a gente apresentou no início, certo? Então, olha, eu tenho duas equações. Uma que o modelo de regressão me deu e outra que é a equação original, aquela que a gente desenvolveu no início do vídeo. Então, olha, a equação obtida pela regressão, isso é muito fácil, tá? Então, eu estou aqui, certo?
é dada pelo próprio software. Então, eu posso calcular a derivada dessa equação. O que ela vai representar? Ela vai representar a taxa de variação do ganho para a recuperação em função das perdas, tá? Então, a taxa de variação do ganho para a recuperação em função das perdas, tá? E como é que é, então, como é que eu monto essa derivada? É DG/DP. DG de ganho, certo? Então, é taxa de variação do ganho em relação às perdas. DG/DP, tá? G ganho, P perda. Então, é a derivada, se vocês podem ir olhando aqui em cima, né? Ou aqui embaixo também, tá? Vamos aumentar aqui para ficar melhor de ver. Então, olha, é a derivada da equação 80433 vezes E elevado a 0051 vezes a perda em função das perdas, ou seja, barra dp, tá? Lembra que isso não é dividido, isso é uma notação de derivada. Barra dp está querendo dizer em função das perdas. Então, veja, pessoal, a primeira coisa aqui, ó, essa constante 8,0433, ela está dentro da derivada, não pode, a gente tem que tirar ela da derivada, não é isso? Então, a primeira coisa que eu faço é tirar a constante. Então, 8,0433 fica fora da derivada, então agora ficou só a parte que tem a minha variável de perdas, né, de P, dentro aí da derivada. Então, agora eu preciso encontrar a regrinha de derivada de exponencial. Então, eu tenho que vir aqui, certo? Ó, vamos pegar de onde aqui, ó. Fundamentos, ó. Você vai vir aqui em fundamentos, fonte de dados, materiais e livros, ó. Aqui tem os materiais e tudo, então você vai lá embaixo, tem aqui tabela de derivadas integrais. Então, aqui, pessoal, é que você vai encontrar, ó. Olha só que maravilha. A derivada de uma expressão e elevado a uma potência u. Como é que é a derivada disso? Copia o e elevado a u, só copia, não faz nada. E elevado a u vezes u', ou seja, vai derivar quem está lá em cima do e, tá? Então, nós vamos copiar a expressão e derivar quem está em cima do e, tudo bem? Então, olha o que eu fiz aqui, ó. Justamente isso, ó. Copiei o e elevado a 0051p, tá? E agora eu vou derivar quem está lá em cima do p. Derivada da expressão 0051p, tudo bem? Em função de p. Isso também, olha, é uma constante que multiplica uma variável. Constante tem que tirar fora da derivada, tá? Então vai ficar 0051 vezes dp/dp. dp/dp, gente, é aquela regra da identidade, né? Isso é taxa de variação de uma coisa em relação a ela mesma. Vale 1, tá? Numericamente igual a 1. Então, é igual isso aqui ficar multiplicado por 1. Então, não vai mudar nada. Fazendo 0051 vezes 80433 dá 0,4106 vezes e elevado a 0051p. Tudo bem, pessoal? Essa, então, é a derivada, né, a taxa de variação do ganho em função das perdas. Eu posso também fazer a integral. O que quer dizer essa integral? Lembra, pessoal? É a área embaixo da curva. Essa é a integral definida, tá bom? Que seria o quê? A multiplicação de ganhos e perdas. Multiplicação de ganhos e perdas vai ser o 100% para cada ponto. Mas a integral vai somar isso. Então, não sei, não estou entendendo muito, estou vendo muito sentido para isso. Vamos só fazer a integral indefinida, tá bom? Então, vou fazer a integral dessa equação vezes dp, quer dizer, em relação a p. Mesma coisa, tá? Mesma linguajar que eu estou usando para derivada, só que aqui na integral é um símbolo de vezes, tá bom? Mas não é multiplicação, não está multiplicando, hein, pessoal? Muito bem. Então, da mesma forma que a derivada,
toda constante dentro da integral eu tenho que tirar fora. Então, veja, tem esse 80433. Então, eu jogo ele para fora da integral. Vai ficar só a integral de e elevado à sua potência, 0,051 vezes p. Então, é a integral de uma exponencial. Vamos lá na tabelinha ver o que a regrinha nos fala. Olha aqui, ó, integral de e. O que é a integral de e, pessoal? É só e elevado a 1. Não faz nada, tá? Só copia. Não faz absolutamente nada, pessoal. Aqui, ó, tá? Então, a integral indefinida dessa equação nesse caso, é igual à equação, tá? Mais uma constante, que é essa constante da integração indefinida, tá? Beleza, pessoal? Derivada integral dessa equação exponencial. Mas, e se a gente pegar a equação, aquela que a gente desenvolveu lá no começo, certo? Ó, quem que é? Olha, o ganho é um fator, é o fator de multiplicação menos 1. Lembra que é aquele menos 1 que é o pedaço que eu estou, justo o pedaço que eu estou multiplicando, né? Vezes 100%. E se esse fator é o total dividido pelo total menos a perda, então fica, eu posso substituir, né? O total dividido pelo total menos a perda lá dentro da equação do G. E esse 100% é um fator só para virar percentual, eu posso excluir ele também, certo? Ele não vai fazer diferença nenhuma aí na equação. Então, substituindo, pessoal, tá vendo aqui, ó, fazendo em termos de percentual, o total vira 100%, então, vira isso aqui, ó, tá? Então, vai ficar 100 dividido por 100 menos a perda, menos 1, tá? Menos 1. Tá, eu fiz o total igual a 100%. Estou fazendo uma coisa hipotética de 100%, tá? Porque eu preciso eliminar uma variável. Se eu tiver duas variáveis, eu não consigo. Se eu tiver a variável total e a variável perda, eu não vou conseguir equacionar. Então, eu botei um total de 100%. Estou fazendo em termos percentuais, tá bom? Então, gente, a gente tem uma equação do tipo uma constante que divide uma constante menos o x, certo? Então, como é que faz para derivar isso aí? Então, eu tenho que usar aquela regrinha da divisão, certo? Então, a taxa de variação fica dg/dp, tá? Só que agora é a equação que a gente desenvolveu mesmo, de verdade, né? Então, vai ficar derivada de 100 dividido por 100 menos a perda, menos 1, em função da perda. Então, vamos ver o que eu fiz aqui. Primeira coisa, eu tenho dois termos, né? Tem um termo que está sendo subtraído por outro termo. Então, vou derivar esse termo em separado do outro, tá? Então, são duas derivadas separadas, tá? Então, a derivada de lá deu essa derivada de uma constante. Pessoal, taxa de variação de uma coisa que não varia, 0. Então, esse termo já está eliminado. Como ele está sendo subtraído, né? Vai ficar menos 0, elimina. Então, o que sobrou? Sobrou essa equação, 100 sobre 100 menos perda. Então, pessoal, eu tenho que usar a famosa regrinha da divisão. Tá? Vamos ver aqui a regrinha da divisão. Olha ela aqui, ó. Quando tem uma equação do tipo U sobre V, ou seja, tem um termo dividido por outro, o que a gente faz? A gente faz a derivada de quem está em cima vezes quem está embaixo, menos a derivada de quem está embaixo vezes quem está em cima, dividido por quem está embaixo ao quadrado. Tá vendo? É justamente essa regrinha aqui. Então, como é que fica, pessoal? Quem está em cima é o U, é 100. E quem é que está embaixo é o V, 100 menos P. Tá? Então, eu vou aplicar aquela regrinha aqui, ó. Eu vou fazer a derivada de quem está em cima, ou seja, derivada de 100
tá? Em relação a P, vezes quem está embaixo, 100 menos P, menos quem está embaixo, não, desculpa, vezes, quem está em cima, né, que é o U, vezes a derivada de quem está embaixo, V', né? Então, a derivada de 100 menos P, dP, dividido por quem está embaixo, que é o V, ao quadrado, tá? Então, vamos lá, pessoal, agora é fazer, depois de montada essa regrinha aqui, agora é só fazer, só ir calculando as derivadas e fazendo os algebrismos, né? Olha aqui, ó. Eu tenho d100 dp. O que é isso, pessoal? É uma derivada de uma constante. Isso é zero. Então, esse zero vai anular todo esse pessoal aqui. Tá bom? Vai anular tudo. Vai ficar só quem? Ó? Menos 100 vezes a derivada de 100 dp. Dividido por 100 menos p ao quadrado. É exatamente o que está escrito aqui. Tá bom? Então, esse primeiro termo, a derivada de uma constante zero, eliminou. Então, pessoal, aqui o que aconteceu? Tem dois termos que estão se subtraindo. Tem o 100 e tem o P. Eu tenho que derivar eles separadamente. Então, vai ficar 100, é menos 100, né, que multiplica. Veja aí, ó. Derivada de 100, derivada dessa constante, menos dp, sobre quem está lá embaixo ao quadrado. Tá bom? Então, o que vai dar aqui, pessoal? Derivada de constante, zero. Menos dp, taxa de variação de uma coisa em relação a ela mesma, 1. Então, vai ficar o quê, pessoal? 0 menos 1, certo? Menos 1 vezes menos 100, 100. Então, ficou o quê? 100 sobre quem está lá embaixo ao quadrado. Olha que bonito, cara. Isso ficou espetacular. Uma forma de conferir. A derivada, lembra que a derivada normalmente ela diminui um expoente de qualquer equação, certo? Então, se a nossa equação original é do tipo 1 sobre x, né? 1 sobre x, 1 sobre uma expressão que tem um x, né? E esse x está elevado à potência 1, tá vendo aí, ó? Então, seria uma constante sobre uma constante menos a nossa variável aí, certo? A nossa variável está elevada a uma potência 1 na equação original. Mas na derivada dela, veja, tem uma constante em cima sobre, né? Uma constante menos a nossa variável, só que agora ela está elevada ao quadrado. Então, parece que deu certo, pessoal. Uma boa conferência isso aí, tá? Então, essa é a derivada, a taxa de variação. Bacana, né? Integral, pessoal. Integral, como vocês podem ver aqui na tabela, não tem uma regra para usar, para fazer integral dessas equações do tipo U sobre V, né? Duas equações que estão se dividindo, vamos dizer assim. Então, fica complicado fazer essa integral. Isso é um material mais de cálculo 2, que entra técnicas de integração. Aí, para integrar isso aí é você tem que escolher lá uma técnica tal. Acho que não faz parte aqui do nosso escopo. Mesmo porque a gente já viu que não vai resultar em nada essa integração, certo? Ela não tem um significado físico aqui, como a gente pode ver no gráfico. Tá? Então, não vou me dedicar a fazer essa técnica de integração aí, tá? Enfim, pessoal. Eu acho que nós conseguimos mostrar, do ponto de vista numérico, usando um modelo matemático, por que é tão difícil ganhar quando você começa a perder, né? Você está em investimento e começa a perder. Se você perde esse investimento, para recuperar isso aí, não é fácil. E realmente bate um desespero, é um negócio assustador. Que foi exatamente o comportamento da menina lá, né? Da estudante lá de medicina. Então ela pode ser boa de medicina, mas coitada,
acabou sendo, não é boa de matemática, muito menos de matemática financeira. Recomendação para ela: leia O Pai Rico, Pai Pobre, parar de investir em coisa louca. E a máxima, né? A moral da história, que eu acho que fica para o nosso caso de hoje, é uma coisa mais senso comum impossível. Ganhar é difícil, perder é fácil. Bem, pessoal, tratando do nosso trabalho, né? Vamos pensar em como organizar isso aí no nosso trabalho. Então, essa parte inicial aqui das justificativas, que aparece o caso da aluna, poderia pegar alguma citação do livro, tá? Do Pai Rico, Pai Pobre. Isso organiza a nossa introdução, tá bom? O desenvolvimento é tudo que nós fizemos aqui, tá? A modelagem inicial, o gráfico, essas comparações, tá? Derivada integral, tudo isso é desenvolvimento. Conclusão. Conclusão é de que ganhar é difícil, perder é fácil. Não é isso? Conclusões possíveis, pessoal. O modelo, apesar de um R quadrado alto, ele apresenta erros significativos diante do modelo que a gente desenvolveu. Então, olha, muito, muito, muito cuidado. Foi bom ter feito esse caso aqui, porque para a gente perceber que mesmo um R quadrado alto, acabam acontecendo erros, e erros às vezes são grandes, né? Então tem que tomar muito, muito, muito cuidado com qualquer equação que vai ser usado a partir de regressão, né? Nesse caso, essa regressão que conseguimos uma equação exponencial. A taxa de variação, ela outra coisa interessante que a gente conseguiu, a partir, né, também pode ser uma conclusão, é de que, apesar da equação original ser uma equação que a gente mesmo desenvolveu de um tipo U sobre V, a gente conseguiu a derivada dela do tipo U sobre V quadrado. Então, ficou bacana também essa demonstração aqui, tá? E o que mais, pessoal? O que mais que daria para concluir com isso aqui? Deixo para vocês aí que são da área. Ok, pessoal? Então, vamos em frente. Um grande abraço, bom trabalho.